Pessoal, bem-vindos! Mais uma aula de conhecimentos bancários e agora a gente encerra essa sequência de aulas, que começou com o orçamento público, depois a gente viu a dívida pública e agora a gente vai ver então a emissão de títulos públicos. No edital de vocês, se eu não me engano, títulos públicos aparece antes que a dívida pública. Só que eu achei de maneira mais didática primeiro falar da dívida para depois especificar quais são os tipos de títulos públicos que há no mercado. Até porque agora vocês sabem, o governo ele tem um orçamento que ele deve cumprir, mas pode ter situações em que vai ocorrer um déficit orçamentário. Uma das maneiras de financiar esse déficit orçamentário é através de emissão de títulos públicos, os quais correspondem à dívida mobiliária da administração pública. Tá? Então isso vocês já sabem, não é nada estranho, a gente já viu nas duas aulas. Agora a gente vai ver características dos títulos públicos, tá bom? Então começando aí. Os títulos públicos são emitidos pelo governo federal com o objetivo de captar recursos para o financiamento da dívida pública e das atividades governamentais. O órgão responsável, isso daqui é novo, pela emissão e controle dos títulos e pela administração da dívida pública mobiliária federal é a Secretaria, do Tesouro Nacional. Não é que isso daqui não é novo porque mudou agora, é novo porque vocês não viram, porque eu ainda não tinha detalhado isso, mas o órgão responsável pela emissão e também pela administração da dívida que advém da emissão de títulos públicos é a Secretaria do Tesouro Nacional. Também estaria correto dizer que é apenas o Tesouro Nacional. Já havia aparecer assim em prova também, mas o mais correto seria a Secretaria do Tesouro Nacional. Bom, atualmente existem diferentes formas de adquirir esses títulos. Vamos só relembrar, eu coloquei esse esquemazinho para vocês, mas vamos só relembrar. A gente vai ter uma situação em que a gente tem o governo, nossa senhora, que a gente tem o governo aqui, vou colocar aqui gov, em que ele está deficitário, vou colocar aqui R$5.000. E o que ele pode fazer para financiar esse déficit? Ele pode vir aqui, emitir um título público federal, que vai ser vendido, e aí pode ser uma pessoa, pode ser instituições financeiras. Então a gente está falando desse cara aqui, que é o título público federal. E aqui eu estou falando para vocês que atualmente existem diferentes formas de adquirir esses títulos, que são usados para financiar o déficit. A primeira dessas formas é através de ofertas públicas, através de leilões, as quais são caracterizadas por acontecerem no mercado primário. Essas ofertas são exclusivas para as instituições financeiras regularmente habilitadas no Selic, que é aquele sistema de liquidação, aquele sistema especial de liquidação e custódia, tais como bancos, caixas econômicas, corretoras, entre outras, ou seja, essas instituições que estão habilitadas lá no Selic. Então essa é uma das formas de adquirir título público federal. Então aqui a gente não está com a pessoinha comprando, na verdade a gente está aqui com uma instituição financeira, que está regulamentada. Está regulamentada? Não, está regularmente. Meu Deus. Fui apagar um negócio. Aí. Pensa que ficou feio, mas isso aqui é uma instituição financeira, Então, é uma instituição financeira que ela está regularmente habilitada no Selic. Essa é uma das formas. Ou seja, vai acontecer, o governo vai promover leilões para que essa instituição financeira adquira os títulos públicos federais. Essa não, várias instituições financeiras que estão credenciadas lá. Quem faz esses leilões é a Secretaria do Tesouro Nacional. Esse tipo de oferta se chama leilão porque é exatamente isso que acontece na prática, pois as instituições oferecem a quantidade e o preço, cotação, para a compra ou venda de títulos. E com base nas propostas, ou seja, quem estiver pagando mais, a STN, que é a Secretaria do Tesouro Nacional, vai estabelecer os parâmetros para a definição das quantidades e das taxas a serem aceitas. Então, essa é uma das formas, que é para essas instituições financeiras cadastradas como dealers, que podem fazer a compra aí dos títulos públicos. Essas negociações, lembrando, acontecem no mercado primário, e é uma das formas. Aqui a gente não está falando de pessoas físicas, apenas dessas instituições que estão credenciadas. Isso caracteriza as ofertas públicas de títulos públicos, os leilões. Por que eu estou enfatizando isso? Porque
esse daqui era normal até 2002, se não me falha a memória, que foi quando foi instituído o programa do Tesouro Direto. Até lá, a única maneira que se tinha para fazer a compra de títulos públicos era através dessa forma aqui. Ou seja, eu, pessoa física, não poderia comprar de maneira direta um título que fosse emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional. Não, eu só poderia comprar aqui, ó, no tal do mercado secundário. Já se a negociação for entre instituições que já possuem o título, ou seja, essa instituição financeira aqui, ela comprou esse título, né? Ela está de posse do título. Se ela quiser, ela pode vender para uma outra instituição financeira, ou para uma outra pessoa, inclusive. Tá? Então, antigamente era a única forma que uma pessoa tinha de fazer a compra do título público federal. Ela não podia comprar aqui direto. Hoje existe essa possibilidade, tá? Tanto é que eu coloquei aqui, mas antigamente não existia. Então, já se a negociação for entre instituições que já possuem o título, esta ocorrerá no mercado secundário. Então, essa negociação que acontece do título público com a instituição financeira e uma outra pessoa, por exemplo, isso daqui acontece no denominado mercado secundário, tá? Porque o mercado primário é esse daqui. Bom, e que agora estão em posse de instituições ou mesmo de investidores pessoas físicas, os quais podem vendê-lo para outros investidores. Vale colocar que os valores aqui arrecadados vão para as instituições vendedoras e não mais para o Tesouro Nacional. Então qual que é a diferença do mercado primário, que é esse daqui, e eu até vou representar o secundário aqui, né? Por exemplo, a gente tem uma pessoa aqui que comprou esse título público federal da instituição. Tá? Então qual que é a diferença desse mercado primário, tá, para esse mercado secundário? Quando essa pessoinha aqui comprou esse título público federal, vamos dizer que ela pagou os 5 mil reais, né? Vou colocar aqui 5K. Esses 5 mil que ela pagou pelo título público federal vai ir para a instituição financeira. Quem vai receber esse dinheiro é a instituição financeira. Agora, aqui, quando estava acontecendo no mercado primário, quando essa instituição financeira comprou o título por 5 mil, ou então quando essa pessoinha comprou o título por 5 mil, o dinheiro aqui foi diretamente para o governo para financiar o seu déficit orçamentário. Então esses 5 mil aqui não vão para o governo. É isso que diferencia o mercado primário, que trata-se da primeira emissão do título público federal. Os valores que são arrecadados ali vão diretamente para o governo. Já o que acontece no mercado secundário vai para quem tinha a posse do título. Nesse caso aqui, essa instituição financeira, tá? Bom, dealers, agora falando especificamente sobre as instituições que elas estão lá regularmente habilitadas no Selic. Vale destacar que o Tesouro Nacional, como forma de promover o desenvolvimento dos mercados primários e mercados secundários dos títulos públicos, credencia instituições financeiras que atuam como dealers. Os dealers, eles atuam tanto nas emissões primárias, ou seja, aqui a instituição financeira, ela é uma dealer, tá? Porque ela está participando do mercado primário. Tá? Os dealers atuam tanto nas emissões primárias, os títulos públicos federais, como na negociação do mercado secundário. Ou seja, a sua tarefa é comprar e vender os títulos públicos, promovendo liquidez nesse mercado e auxiliando na condução da política monetária do país. Então, essa instituição financeira aqui, que ela atua como dealer, ela é uma dealer, em primeiro lugar, porque ela participa do mercado primário, porque ela é uma instituição regularmente habilitada no Selic. Mas além de atuar no mercado primário, que acontece aqui, ela também atua no mercado secundário, porque ela vai estar lá constantemente comprando e vendendo títulos, para que se aumente a liquidez dos títulos negociados. Ou seja, antes de ter o programa do Tesouro Direto ali, eu como pessoa física, se eu quisesse comprar um título, eu ia acessar essa instituição financeira ali como dealer. Claro, daqui a pouco essa instituição financeira que é dealer vendeu para outra instituição financeira que não é dealer, e aí eu posso comprar dessa outra instituição financeira. Mas a ideia é que os dealers, eles têm a responsabilidade de ficar comprando e vendendo para dar liquidez a esse mercado. Se eu quiser comprar um título, eu vou conseguir. Se eu quiser vender um título, eu vou conseguir. Claro que hoje é um pouquinho diferente, mas essa era a ideia que existia lá antes de se ter o programa Tesouro Direto. Porque hoje uma característica, né, do Tesouro Direto é que o governo ele compra esses títulos a qualquer dia da semana. Tá? Antigamente não tinha isso, então por isso que se precisava da atuação dos dealers de maneira mais grande. Mas mesmo hoje, né, eles estão sempre comprando e negociando títulos. Tá? Olha só,
atualmente, inclusive, né, essa questão aí de comprar e vender títulos vai auxiliar na política monetária do país. Porque quando se está comprando ou vendendo títulos, e isso envolvendo instituições financeiras, a gente vai estar colocando, tirando moeda da economia. Então percebam que esses assuntos aqui do financiamento da dívida, ele está interligado sim com a política monetária. Só que lá na política monetária o objetivo vai ser a estabilidade da inflação e o crescimento econômico. Agora, nesse ponto do edital, apesar disso daqui também ser usado para a política monetária, a gente está olhando a questão do financiamento da dívida pública. Porque o déficit orçamentário gerou essa necessidade de ser financiado. E isso foi financiado através da emissão dos títulos públicos, mas que também são uma ferramenta de política monetária, porque necessariamente quando se está comprando um título público, está se tirando dinheiro do mercado. Por exemplo, né, uma ideia aí. Atualmente há 12 dealers, dos quais 9 são bancos e 3 são corretoras ou distribuidoras independentes. O desempenho, olha só porque eu digo que até hoje isso continua. O desempenho de cada instituição é avaliado a cada 6 meses e aquelas com pior desempenho são substituídas. A seleção é feita mediante avaliação baseada, sobretudo, nas participações em ofertas públicas e no mercado secundário de títulos públicos. Ou seja, essa instituição financeira aqui, que atua como dealer, ela a cada 6 meses está sendo avaliado o desempenho dela em relação às compras que ela está fazendo aqui com o governo, bem como também a participação dela no mercado secundário. Porque se ela não atuar de forma satisfatória, ela vai poder ser substituída por outra instituição financeira que deseja aí fazer parte do Selic como uma dealer, que atua aí tanto nas ofertas públicas como no mercado secundário. Tá? E agora a gente chega no Tesouro Direto, que existe justamente para viabilizar isso daqui, que é uma pessoa física que quer comprar os títulos de maneira direta do governo, no chamado mercado primário. Tá? Porque antes ele só podia fazer no mercado secundário. Bom, outra forma de comprar os títulos públicos é através do Tesouro Direto, que foi criado em 2002 pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, como forma de facilitar o acesso desses títulos a pessoas físicas. Antes de sua criação, o grande público só conseguia fazer o investimento de maneira indireta, por meio de fundos de investimento, o que diminuía a rentabilidade líquida dos títulos, notadamente pela cobrança de taxas de administração e gestão cobrada por esses fundos. Então, as instituições financeiras ali que detinham os títulos públicos, elas administravam fundos de investimento que investiam seu dinheiro, seu patrimônio em títulos públicos. Se a pessoa ela quisesse obter a remuneração do título público, ela tinha que entrar num fundo de investimento, né, que vai ter o seu patrimônio aplicado em títulos públicos, mas em contrapartida, por estar fazendo parte de um fundo de investimento, ela ia ter que arcar com o custo de taxa de administração. Isso parou de existir aqui em 2002, justamente pela criação do Tesouro Direto, tá? Bom, a operação no programa acontece através de um cadastro em uma instituição financeira, ou seja, para utilizar o Tesouro Direto, a pessoa vai ter que ter um cadastro em uma instituição financeira, né? Uma corretora, por exemplo. Essa instituição ela atua como agente de custódia da posição do cliente junto ao Tesouro Direto e fornece uma senha para que o investidor possa acessar o sistema e assim fazer suas transações de compra e venda de títulos. Ou seja, apesar de ser uma compra direta com o governo, não vai eu lá entrar no site do Tesouro Direto e tentar comprar esses títulos sem ter uma conta numa corretora. Eu preciso da corretora fazendo essa intermediação. É ela que vai custodiar os títulos que eu comprar do Tesouro Direto. É ela que vai manter esses títulos aí, da minha posição. O programa permite que em todos os dias úteis, entre 9h30 e 6 horas, os investidores possam acessar o sistema e realizar investimentos e resgates. Detalhe importante é que os títulos podem ser fracionados, ou seja, o investidor pode comprar apenas 0,01% do título, mas o valor mínimo de R$30 por pedaço deve ser respeitado. Cada pessoa física pode aplicar por mês até R$1 milhão, mas não há um limite para resgates. Então, se eu quiser colocar meu dinheiro no Tesouro Direto, eu não vou poder colocar menos do que R$30, porque existe esse mínimo de 30, tá? Na verdade, como é que funciona? Pensa assim, por exemplo, que um título ele tenha o valor de... Apenas para facilitar a conta, tá? Vamos supor que um título ele tenha valor de R$3.000, tá? Isso significa que eu vou poder comprar até, nesse caso aqui, 1% desse título aqui. Tá? Porque, ó, 3.000, né? 10% dá 300, 1% dá 30. Seria
o tanto que eu poderia comprar, a fração mínima desse título que eu poderia comprar. Tá? 30 reais. Apesar de ele dizer aqui que ele pode comprar até 0,01% do título, nesse caso que eu coloquei em tela aqui para vocês, não seria possível, porque o mínimo de 30 reais deve ser respeitado. Então, nesse título de 3 mil, o mínimo que eu poderia colocar é justamente os 30 reais, que corresponde a 1% desse título. Daqui a pouco, se esse título aí tivesse um valor de 30 mil, aí sim, daí a gente ia ter essa situação aí de 0,01. Na verdade, né, se ele tivesse o valor de 300 mil, daí sim, daí teria essa fração aqui, porque se ele tiver 30 mil vai ser 0,1%, e se ele tiver o valor de 300 mil, aí sim a gente vai ter a situação de 0,01%. Tá? Mas é apenas a título de curiosidade, o que vocês têm que lembrar aí é que o mínimo para se entrar no programa do Tesouro é 30 reais. E na verdade, nesse caso, a pessoa está comprando apenas uma fração do título e não o título inteiro. E ela, obviamente, vai receber os juros de maneira proporcional a essa fração que ela comprou. Tá? Bom, agora a gente chega aí, pessoal, numa parte extensa, tá? A gente vai ver quais os títulos públicos que estão disponíveis no mercado para quem quiser fazer a compra. Seja através dos leilões, seja através do programa do Tesouro Direto. Na verdade, os títulos eles têm as mesmas características nesses dois mercados. O que muda é o nome. E a gente vai entender isso daqui a pouquinho. Tá? Eu vou tentar passar aqui de uma forma objetiva para vocês. Tá? Porque, na verdade, cada título ele tem uma característica que ela é bem detalhada. Eu não acredito que a nossa banca ela vai cobrar essas características, tá? Então eu vou falar aí o principal de cada título de maneira objetiva para vocês entenderem, porque se a gente fosse aprofundar, sem brincadeira, e para ver cada título a gente ia precisar aí de 20, 25 minutos, e eu não sei se seria uma relação de custo-benefício muito boa em questão de aprendizado, tá? Então eu vou falar as principais características e ainda assim acho que a gente está se preparando aí num nível muito elevado, tá? Bom, existem dois principais tipos de títulos públicos. Aqueles que remuneram por taxas pós-fixadas e aqueles que remuneram por taxas pré-fixadas. Nesse sentido, os títulos públicos são os seguintes, daí aqui estão os nomes deles, tá? A letra financeira do Tesouro, a LFT, a nota do Tesouro Nacional Série B, NTNB, nota do Tesouro Nacional Série B Principal, NTNB Principal, letra do Tesouro Nacional e nota do Tesouro Nacional Série F. Imagino que vocês devem ter visto já um pouquinho aí de matemática financeira, tá? Mas vou explicar em detalhes aqui o que seria pós-fixado e pré-fixado. Isso daqui se vê um pouco em conhecimentos bancários e um pouco em matemática financeira, tá? Taxas pós-fixado é o seguinte, quando a gente tem, por exemplo, uma remuneração que ela é atrelada a um índice de referência, tá? Quem já tem costume aí de conhecer o mercado financeiro sabe que muitas aplicações de renda fixa elas acompanham a taxa DI. E vocês devem lembrar que na nossa aula em que eu falei sobre a taxa Selic Over, eu expliquei que a taxa, de maneira bem rapidinha, eu expliquei para vocês que a taxa DI ela vem da média das negociações que acontecem entre as instituições financeiras quando elas negociam certificados de depósito interfinanceiro em operações de um dia. Tá? Bom, a taxa pós-fixada, ela pode, por exemplo, acompanhar essa taxa DI. Na prática seria o seguinte, ó, se a taxa DI, vamos supor aqui que em determinado momento, taxa DI, ela está em 10% ao ano, a gente poderia ter uma remuneração de um título público, de um título normal, né? Nem necessariamente título público. A gente poderia ter uma remuneração pós-fixada no seguinte sentido, a gente poderia ter 80% do DI. Ou seja, esse título aqui, que não é um título público, porque a gente não tem título público que remunera através da DI, mas apenas a título de comparação, tá? A gente teria um título que ele rende 80% do DI. O DI é 10% ao ano, ou seja, ele vai render 8% ao ano, porque é uma taxa que está referenciada aqui no DI, certo? E isso seria uma remuneração pós-fixada. Eu vou precisar ver qual que foi o desempenho do DI naquele ano para então ter minha remuneração. Isso é diferente de uma taxa pré-fixada. Uma taxa pré-fixada seria quando, por exemplo, eu tenho o seguinte, uma taxa que hoje eu fui lá negociar o título e ele me disse que vai pagar 15% ao ano. Tá? Independentemente do que acontecer com o DI, eu vou receber 15%. Por isso que é uma taxa pré-fixada. Ela é pós-fixada aqui
porque eu dependo do DI. Se o DI for a 12%, aí eu vou ter 80% em cima de 12%. Se o DI for a 20%, eu vou ter 80% em cima de 20%. Se o DI for a 5%, mesma situação, 80% em cima de 5%. Já aqui é 15% independentemente do que acontecer com o mercado. Tá? Isso é uma diferença de taxa pré-fixada, que é aquela que o investidor ele sabe desde o momento da compra do título, do que uma taxa pós-fixada, que o investidor só vai saber o quanto que ele vai receber depois aí de passado o período do investimento. Tá? Bom, vamos começar então pelo primeiro título, que é a letra financeira do Tesouro. Esse é um dos títulos públicos cuja rentabilidade é pós-fixada, tá? Então, é essa situação ali que eu coloquei para vocês dos 80%, por exemplo, né? O cara só vai saber o rendimento no final do período. Mas detalhe, tá? Dada pela taxa Selic acumulada no período de investimento. Ou seja, o nosso indicador de referência para a rentabilidade da LFT é a taxa Selic acumulada durante o período de investimento. Acrescida de ágio ou deságio registrado no momento da compra do título. Tá? Bom, explicar o que é o tal do ágio e o deságio é justamente o que é complexo nesses títulos. Tá? Eu quero que vocês associem uma ideia assim, que se cair em prova vocês conseguem responder. Tá? Quando o título ele é vendido com deságio, significa que ele está pagando um pouquinho a mais que a Selic. Quando ele é vendido com ágio, significa que ele está pagando um pouquinho menos que a Selic. Quer ver um exemplo? Tá? Vamos supor que o título aqui é uma LFT, que ela paga a Selic mais 0,01% ao ano. Nesse caso, significa que esse título aqui está sendo vendido com deságio, tá? Porque o investidor vai comprar ele com um desconto. Porque teoricamente esse título ele deve sempre pagar a Selic, mas como a remuneração dele está um pouquinho maior, significa que ele vai ter que ser vendido com desconto. Seria diferente do caso da gente ter uma LFT, que ela paga a Selic menos 0,01. Deixa eu só colocar o percentual aqui que vai ficar melhor, né? 0,01% ao ano. E aqui menos 0,01% ao ano. Aqui significa que esse título está sendo vendido com ágio, porque ele está pagando, na prática, um pouco menos que a Selic, quando na verdade ele deveria sempre pagar a Selic, porque ele é sempre calculado sobre a Selic acumulada no período. Mas se o título ele pagar um pouquinho mais, ele está sendo vendido com desconto. Se ele pagar um pouquinho menos, ele está sendo vendido com ágio, está cobrando mais caro. Tá? E detalhe, esse título ele não possui o que a gente chama de cupom. Bom, vamos explicar aí o que é o cupom. Tá? Pensa o seguinte, pensa que essa LFT, vamos supor o seguinte, que eu comprei essa LFT por R$1.000, tá? E vou receber aqui no final, vamos colocar que eu recebi 1.500, tá? Bom, significa, tá, que durante esses, vamos colocar que esse prazo aqui foi de 5 anos. Significa que durante esses 5 anos aqui, a variação da Selic dentro desse período aqui foi de 50%. Tá? Se eu comprei um título que paga exatamente a Selic, se eu comprei uma LFT que paga a Selic, exatamente a Selic, não é nem mais nem menos, ele é exatamente a Selic, significa que a Selic ela teve uma remuneração de 50%. O detalhe é que eu comprei o título aqui no momento zero e só vou receber lá no final. Né? Durante esse período de 5 anos, eu não recebi nenhum pagamento durante esses meses aqui. Isso é diferente de um título que tem cupom. Um título que tem cupom, ele se caracteriza por ele pagar os juros aqui, por exemplo. Tá? Vamos supor aqui que a gente está no 6º mês. Ao invés de eu receber 1.500 lá na frente, eu posso receber nesse 6º mês aqui, vamos colocar aí que seriam 10 períodos, né? Vamos colocar aqui que eu recebi R$50. Tá? A cada 6 meses eu vou receber aí R$50. De maneira que lá no final, ao invés de receber 1.500, eu vou receber só 1.050. É a mesma remuneração, a diferença é que a cada 6 meses eu estou recebendo um pagamento aqui de R$50. Tá? Esses pagamentos mensais aqui que acontecem entre a data de investimento e a data de resgate do título, eles são chamados de cupons. Então, de maneira objetiva, cupons são esses pagamentos periódicos de juros.
Um título sem cupom, ele se caracteriza por não ter pagamentos periódicos. Eu coloco o dinheiro hoje, só vou receber de volta lá no recebimento principal, que é os R$1.000, mais os juros, que seriam, né, os R$500. Até vou voltar aqui com os R$500, porque esse título ele não tem cupom. Então seria isso. Tá? Mais um termozinho aí para vocês. Esse daqui é o valor investido. É o principal. Tá? Esse daqui é o valor resgatado. É o principal mais juros. O principal é os R$1.000 que eu coloquei. E os juros são os R$500. Tá? Bom, deixa eu só fazer o seguinte. Eu vou apagar isso daqui. Tá? Vou pegar esse fluxo aqui, colocar ele mais para baixo. E destacar isso daqui, que no programa Tesouro Direto, esse título recebe o nome de Tesouro Selic. Lembra que eu falei para vocês que os títulos eles têm a mesma característica no mercado de leilões e no programa do Tesouro Direto. A diferença é que lá no programa do Tesouro Direto, como são pessoas físicas que estão investindo dinheiro, o governo resolveu facilitar o nome dos títulos. Porque eu chamar uma letra financeira do Tesouro e depois olhar uma nota do Tesouro Nacional, fica meio difícil saber o que é o que, né? Agora, quando está escrito ali que é Tesouro Selic, opa, eu sei que esse título ele vai pagar justamente a taxa Selic. Detalhe, mais uma vez, tá? Ele vai poder pagar um pouquinho a mais que a Selic, ele vai poder pagar exatamente a Selic, ou ele vai poder pagar um pouquinho a menos que a Selic. Se ele pagar a mais, ele está sendo vendido com deságio, que é desconto, significa que eu vou ganhar mais. Se ele está sendo vendido com um pouquinho a menos que a Selic, significa que eu vou ganhar menos, significa que esse título está sendo vendido com ágio. Esse a mais e esse a menos que ele pode ser vendido depende das condições do mercado, da economia do Brasil. Se daqui a pouco a perspectiva é de que a economia está ruim, que o pessoal não tá confiando no governo, o que vai acontecer? O governo ele vai ter que pagar mais. E como é que ele paga mais em uma letra financeira do Tesouro? Ele vai pagar, ao invés de 0,01% ao ano a mais, ele vai pagar aqui, vamos supor, 0,05% ao ano. Selic mais 0,05%. Ele vai aumentar a remuneração aqui, vai aumentar o deságio, eu vou receber mais. Tá? Tranquilo aí, letra financeira do Tesouro. Vamos para o próximo. Nota do Tesouro Nacional, Série B, uma NTN-B. Esse título oferece ao investidor uma taxa de juros pré-definida no momento da compra mais a variação do IPCA. Além disso, faz o pagamento de juros semestrais. Então coloque aí do lado que ele faz o pagamento de cupons. Simples. Como é que funciona esse título? A ideia é a mesma, tá? Eu vou comprar ele aqui no momento zero por R$1.000 e vou receber ao final do prazo o principal mais os juros correspondente àquele período. Então, seria o caso aqui, exatamente, dos 1.050 que eu coloquei ali, tá? Só que a cada 6 meses, tá? Vamos supor que esse título ele tinha só 2 anos, tá? Para ficar mais fácil. Então, esses são os 6 primeiros meses, esses são o segundo, esse é o... tá faltando um, né? Deixa eu ver. 6 meses, 1 ano, tá faltando 1 ano e meio aqui, então tem que ter 3. Então aqui 6 meses, 6 meses, 6 meses e 6 meses. Aqui eu vou receber 50, aqui eu vou receber 50 e aqui eu vou receber 50, tá? É isso. Ele tem os pagamentos de cupons e no final do período eu tenho o principal, até eu vou colocar a caneta isso daqui, tá? Eu tenho o principal mais os juros daquele período principal, mais os juros daquele período. Sim, porque é o principal, os R$1.000, mais os R$50 desse período aqui, tá? Essa é a ideia de ser vendido com cupons. Agora a gente vai entrar na remuneração desse título, porque a gente viu, tá, que... Deixa eu só descer isso daqui. Nós vimos aqui que esse título aqui ele tinha a característica de pagar a Selic mais alguma coisa, menos alguma coisa ou exatamente a Selic. Esse daqui não. Tá? Ele vai pagar uma taxa pré-fixada, né? Por exemplo, 6% ao ano, mais a variação do IPCA. O IPCA ele é o nosso índice de inflação. Ele é
um índice que mede a inflação no período. A gente já viu isso, né, quando estudou lá, quando, por exemplo, o CMN utiliza aqui o IPCA para determinar a meta de inflação. Apenas relembre esses pontos. Ele vai medir quanto é que foi a inflação de um determinado período. E qual que é a característica de uma NTNB? Ela vai pegar a inflação daquele período lá e vai pagar mais uma taxa pré-fixada. A taxa pré-fixada aqui desse título é justamente os 6% ao ano, porque aconteça sol, aconteça chuva, esse título ele vai pagar esses 6%. Só que ainda acima disso, ele vai pagar a variação da inflação. Então a gente pode inclusive dizer que esse título ele quase sempre, não, na verdade ele sempre paga juros reais. O que pode acontecer é que a gente pode ter uma situação que a rentabilidade aqui pode ser negativa. Por exemplo, se o IPCA for uma deflação, por exemplo, pode acontecer aí dele ter uma rentabilidade negativa. Mas aí é uma exceção da exceção, né? Teria que ser uma deflação muito alta. Mas ele sempre paga aí os juros reais, justamente porque ele paga essa partezinha, tá? Depois tem o imposto de renda, mas daí a gente conversa sobre isso. Detalhe é vocês saberem que ele paga uma taxa pré-definida no momento da compra, mais a variação do IPCA. A taxa pré-definida ela está aqui, e a variação do IPCA vai depender aqui de quanto o IPCA ele variou nesses 2 anos, tá? Só faltou colocar o prazo aqui. Nesse caso aqui, né, ele pagou aí esses rendimentos aqui que eu coloquei de exemplo. Bom, no programa do Tesouro Direto, e aí destaquem, tá? Esse título recebe o nome de Tesouro IPCA mais juros semestrais. Próximo. Nota do Tesouro Nacional Série B principal, NTNB principal. Semelhante à NTNB, a NTNB principal também é um título público que remunera o investidor pelo IPCA, acrescido de uma remuneração pré-fixada, até aí igual. Mas com a diferença de que os juros só são pagos ao final do vencimento, ou seja, não há cupons. No programa do Tesouro Direto recebe o nome de IPCA, aliás, Tesouro IPCA+. Aqui, lembre-se, Tesouro IPCA mais juros semestrais, justamente porque ele paga os cupons. Aqui não tem cupons, ou seja, o fluxo ele vai ser assim, né? A gente vai ter uma compra de 1.000 e uma venda aqui de 1.500. Um resgate, né, de 1.500. Tá? Renan, não seria melhor sempre receber os cupons de forma semestral? Bom, aí depende, né? Depende dos objetivos do investidor, tá? Por que eu digo isso? Porque aqui, ó, nesse exemplo que o cara está recebendo os cupons de forma semestral, a cada cupomzinho que ele recebe, ele vai pagar IR. Como o imposto de renda ele vai variar de acordo com a chamada tabela regressiva, e a gente já vai ver isso daqui em detalhes, eu volto para a gente voltar nessa parte, o detalhe é que ao invés de receber 50 líquido aqui, ele vai receber um pouquinho menos. E nesse primeiro título aqui, ele vai pagar 20% de IR, tá? Depois aqui ele vai pagar uma alíquota um pouquinho menor e depois aqui um pouquinho menor também. Só que os primeiros pagamentos de imposto de renda, ele vai estar pagando a mais, tá? E quando a gente começa a receber os cupons de forma antecipada, significa que esse valor que a gente está recebendo não está acumulando com o principal. E talvez essa é uma das vantagens que a gente tem em investir em títulos de longo prazo, que é deixar o dinheiro lá para ele se exponenciar através dos juros compostos, né? Gerar juros sobre juros. Quando a gente começa a receber os juros já de forma periódica, a gente não permite que isso aconteça de forma tão exponencial, justamente. Não tem esse efeito aí dos juros compostos. Claro, a gente até poderia pegar o dinheiro que a gente está recebendo aqui e ficar reaplicando ele. Só que daí entra 2 problemas. Talvez a gente não consiga encontrar a taxa que a gente tinha no momento da compra. E ainda que a gente encontre, a gente vai ter perdido aqui os pagamentos, vai ter perdido um pouquinho pelo pagamento de imposto de renda. Então, se o cara ele quer colocar o dinheiro dele em títulos do governo e quer aproveitar o efeito dos juros compostos e pagar pouco imposto de renda, ele vai preferir entre uma NTNB normal e uma NTNB principal, ele vai preferir essa daqui, porque aqui o que ele receberia de cupons está sendo acumulado e aproveitando o efeito dos juros compostos, bem como ele vai pagar imposto de renda menor, tá? A diferença é justamente isso, não ter os cupons. Agora a gente chega aí nos 2 títulos pré-fixados. Primeiro, a LTN, que é a Letra do Tesouro Nacional. É um título pré-fixado que oferece ao investidor um retorno nominal e pré-definido no momento da compra. Lembra, né, que eu dei por exemplo para vocês, que é aquela que paga, por exemplo, 15% ao ano. Aconteça sol e chuva, o título ele vai pagar 15%, tá? Bom,
não oferece cupons, então característica da LTN é não oferecer cupons, e o investidor recebe sempre R$1.000 no final do período. No programa do Tesouro Direto recebe o nome Tesouro Pré-fixado, justamente para definir ele de maneira mais acessível aos investidores. Como é que funciona esse? A gente vai ter aqui um título que a gente vai ter a certeza que no final do prazo, vamos supor de 2 anos, o cara vai resgatar exatamente R$1.000. Mas como assim, Renan? Como é que o cara vai receber R$1.000? Se o que o governo vai pagar de juros vai depender da economia, né? Pode ser que daqui a pouco ele está pagando mais, daqui a pouco ele está pagando menos. Como é que o cara vai receber sempre R$1.000? Porque, na verdade, tá? Esse título aqui, o que vai mudar nesse título é o preço que eu vou comprar. Como é que funciona isso daqui? Tá? Vamos supor aí que o governo está pagando 10% de juros ao ano, né? Eu vou ter que pegar os R$1.000 e vou ter que descontar esses 10% ao ano no período de 2 anos. Eu não vou fazer a conta aqui para vocês, que eu não tinha me planejado para isso, na verdade. Vamos supor que quando a gente pegou os R$1.000 aqui e tirou esses 10% no ano, isso daqui deu, vamos colocar aqui, 790 mais ou menos, tá? Bom, isso significa que eu vou comprar esse título hoje a 790 para receber exatamente R$1.000. Eu sei que eu comprando ele hoje a 790, eu tenho certeza, faça sol, faça chuva, que eu vou receber R$1.000, porque a rentabilidade é pré-fixada de 10% ao ano. Se a rentabilidade ela fosse de 15% ao ano, ao invés de comprar esse título por 790, eu compraria ele, vamos supor aqui, por 670. Notem que eu estou pagando menos, mas vou receber os mesmos R$1.000. Como eu estou pagando menos, eu vou receber mais, né? Concorda comigo? No outro exemplo ali, eu ia, acho que era 790 que eu usei, né? Eu ia receber 210 ao final de juros. Aqui eu estou recebendo 330. Por que eu estou recebendo mais aqui? Porque a taxa de desconto desse título, ela é maior, tá? Ou seja, eu estou pagando menos para receber mais. Por isso que a gente diz que esse título ele é sempre vendido com deságio. Tá? Deságio sobre o valor nominal. O valor nominal é os R$1.000. Ele está sempre vendido com desconto. Isso é a característica do deságio, tá? Porque o deságio é sobre esses R$1.000. Quanto maior a taxa que o governo está me pagando, maior vai ser o deságio. Maior vai ser o desconto, tá? Lembre-se do D de deságio com D de desconto. O ágio não tem D, então ele é mais, tá? E é isso, tá? Quanto maior. Isso daqui a pouco, ao invés de pagar 10% ao ano, o governo está pagando só 6% ao ano. Aí nesse caso, ao invés de pagar 670, eu estaria pagando, aí vamos supor, 890. Significa que eu ia ganhar só R$110, estaria ganhando menos, justamente porque o governo está pagando, 6% ao ano só. Tá? É isso. A característica desse título é de sempre pagar R$1.000 e sempre ser vendido com deságio. E não pagar cupons, né? Tanto é que eu coloquei aqui para vocês que o cara comprou aqui e recebeu só aqui. Bom, e ainda tem a nota do Tesouro Nacional, Série F, a NTNF. São títulos de renda fixa, semelhante às LTNs, mas nas quais o investidor também recebe ao final do período, no total de 1.000. Então, é tudo igual à LTN. A diferença, tá, galera, é que ele tem um pagamento de juros semestrais. No programa do Tesouro Direto, ele recebe o nome de Tesouro Pré-fixado com juros semestrais. Então, mesma coisa que aqui, só que aqui tem pagamento de juros semestrais. A ideia é a mesma, tá? O cara vai comprar, vai receber aqui os pagamentos semestrais, tá? E ao final do prazo ele vai receber exatamente R$1.000. Tá? Só que vamos supor aí que, na verdade, tá? Vamos colocar aqui 900 apenas a título. 900 vai ficar ruim, né? Vamos colocar aqui 910. A diferença é que aqui ele recebeu 30, aqui ele recebeu 30 e aqui ele recebeu 30. Aí ao final do período ele recebeu R$1.000, porque a gente vai somar o que ele recebeu nos pagamentos de cupons com o que ele recebeu no último pagamento. Totaliza 1.000 e é vendido com deságio, tá? A mesma situação. Vamos supor aí que a remuneração seja de 10% ao ano. Significa que ele vai pagar aí, vamos supor que é 2 anos também. Vamos supor aí que ele pagou os 890, tá? A ideia é a mesma, né? Compra com deságio sobre o valor nominal e no total ele recebe R$1.000 ao final do período. E é isso, tá?
característica é ter o pagamento dos cupons de forma semestral. Lembrando que aqui incide o imposto de renda em alíquota maior. Tá? Em resumo, eu coloquei para vocês, tá? Nós temos os títulos. LFT, NTNB, NTNB principal, LTN e NTNF. Característica. Então nós temos os três aqui. O governo ele considera a NTNB e NTNB principal como títulos pós-fixados, que são aquelas que pagam uma taxa pré-fixada mais a variação da inflação. Por que ele considera como pós-fixado? Porque vai depender da variação da inflação para saber ao total quanto é que vai pagar. Né? Vamos voltar aqui. Essa parte do título, ela vai pagar sempre 6%, mas essa parte aqui ela é determinada pela variação da inflação. Então, o todo aqui é considerado como pós-fixado. No mercado financeiro é comum chamar esses títulos aqui de híbridos, porque ele paga um percentual pré e um percentual pós. Ou, aliás, ele paga uma parte pré e uma parte pós. Aí a gente chama de híbrido, mas o governo ele chama de pós-fixado. Tá? Bom, então, a LFT é um título pós-fixado, a NTNB e a NTNB principal também. Essa daqui paga a taxa Selic e acrescida de ágio ou deságio, depende de quanto que vai pagar a mais ou a menos da taxa Selic. Esse daqui paga IPCA mais uma taxa de juros pré-fixada. Aqui não tem cupom, aqui tem, aqui não tem. E daí a gente chega nos dois que são pré-fixados. Os dois são taxas de juros pré-fixadas, esse não tem e esse tem cupons. Tá? E agora eu coloquei para vocês justamente o que a pessoa encontra quando ela vai acessar o programa do Tesouro Direto. Ou seja, aquela pessoa física que quer comprar os títulos diretamente do governo no mercado primário. Ela vai fazer o cadastro na corretora, a corretora vai mandar uma senha, ela vai entrar lá no computador dela, pode ser, e ela vai acessar aqui o programa do Tesouro Direto. Então, ela vai poder, por exemplo, né, nesse dia aqui tinha esses títulos negociados. E aí vocês percebem, tá? Começando aí pelo Tesouro Pré-Fixado. Esse daqui, vocês sabem, ele não tem cupons, tá? Esse daqui tem data de vencimento até 2025, esse daqui até 2029. Tá aqui a rentabilidade dele, ó. Esse daqui, que é até 2025, ele está pagando um pouquinho menos que esse daqui, que é até de 2029. Por que os títulos que são vendidos a um prazo menor, eles têm uma rentabilidade menor do que aqueles que estão sendo vendidos com prazo maior? Porque o risco de crédito, o risco de mercado, o risco de crédito aqui a gente considera que é quase inexistente, porque é o governo que está emitindo esses títulos. Mas o risco de mercado, ele é maior nesses títulos aqui, tá? O que seria o risco de mercado? É o risco, por exemplo, aí do preço, é o risco no caso da taxa de juros subir ou diminuir, e isso afetar negativamente a taxa de juros, afetar negativamente a rentabilidade desses títulos. Porque pensa assim, se eu comprar esse título hoje, que ele está pagando 12,76% ao ano de taxa pré-fixada, e daqui a pouco amanhã ele estiver pagando 13%, isso significa que eu, teoricamente, eu perdi dinheiro comprando ele hoje, né? Se eu for vender esse meu título amanhã no mercado secundário, o pessoal vai pagar menos por ele, porque se eles comprarem direto do governo, eles vão receber 13%, tá? Então essa é a ideia. Resumindo assim, ó, de maneira bem resumida, esse seria o risco de mercado. Apenas para vocês entenderem que quanto maior o tempo, mais chance de acontecer essas mudanças e eu perder dinheiro por conta do risco de mercado. Por isso que quanto mais longo o prazo, maior é o rendimento que o governo paga para esses títulos, tá? Então, ó, 2029 ele está pagando um pouquinho mais. E aí a gente tem o Tesouro Pré-Fixado com juros semestrais. Aqui ele está pagando mais ainda porque o prazo é mais longo. Só que a diferença é que o cara ele vai receber de forma periódica, né, os cupons aqui. Tá? Aqui é o preço que ele tem que comprar pelo título, mas lembre-se que que é negociado uma fração do título, tá? Bom, daí tem o Tesouro Selic, que é aquele que a gente viu que é pós-fixado, que paga o Selic no período. E aqui, ó, detalhe, os dois aqui eles estão sendo vendidos com deságio, porque é a Selic mais 0,09. Aqui é a Selic mais 0,16. Então os dois estão sendo vendidos com deságio, tá? O mínimo a ser investido. Detalhe, tá? Eu acho que vocês estão vendo que esse mínimo a ser investido é exatamente 1%. Então aqui, ó, voltem e tirem esse percentual aqui, onde é a parte que fala do Tesouro Direto, né? Tirem esse tire esse percentual aqui, tá? Porque não é. Na verdade, é 0,01 do título. Isso corresponde a 1% do título, tá? 1% do título. Como vocês podem ver justamente aqui no próprio sistema do governo, tá? Então percebam que o investimento mínimo está sendo sempre 1% do valor do título. Pelo menos esses outros aqui, né?
É isso aí. Tesouro IPCA mais 2026, 35 e 45. Percebam que quanto maior o prazo, ele vai pagar essa parte pré-fixada que corresponde aqui à remuneração do título, ele vai pagar mais, né? Aqui é 5,93, aqui é 6,21. Aqui nesse caso ele pagou os dois para o mesmo, né? Mas é que isso daqui depende das condições de mercado. Tá? E assim por diante. Aí todos os títulos, né? Esses daqui com as características de ter os cupons. Tem a data de vencimento, tem o preço unitário dos títulos, tá? Percebam que o investimento mínimo nem sempre ele corresponde a 1%, tá? Aí teria que entender a lógica de por que isso daqui não. Mas deve ser uma característica que o governo coloca ali. Mas nesse caso aqui, que a gente está falando dos Tesouros Selic, percebam que é exatamente 1%, né? Não poderia ser uma fração menor do que isso daqui. Mas em nenhum caso dos títulos que está aqui, o mínimo investido ele vai ser menos do que R$30. E é isso que eu quero que vocês levem para a prova, tá? O mínimo para se investir no Tesouro Direto é R$30. E o mínimo de fração do título que pode ser comprada é 1%, porque a gente também não tem nenhuma situação aqui em que a gente tem uma fração de título que seja menor do que 1%. Tá? Então leve esses dois pontos aí para a prova de vocês. Tá? E agora, para finalizar aqui, a gente vai ver um pouquinho sobre a tributação, né? Porque eu já adiantei para vocês que os títulos eles possuem imposto de renda. Os ganhos brutos com juros periódicos, ou seja, quando há cupons, recebidos pelos investidores, bem como os ganhos advindos da diferença entre o preço de aquisição dos títulos e seu preço de venda, ou se o valor na data de vencimento, são tributados com imposto de renda para pessoas físicas ou jurídicas. A alíquota de IR depende do caso de investimento e segue uma tabela regressiva, tal como a maioria dos títulos de renda fixa. A tabela é a seguinte: então, para o caso de aplicação de até 180 dias, a alíquota ela é de 22,50%. Tá? De 181 a 360 dias, ela é de 20%. De 361 a 720 dias, ela é de 17,50%. Acima de 720, a alíquota ela cai para 15%. Ou seja, por exemplo, eu comprei um título aqui a R$1.000 tá? E recebi aqui no vencimento um total de 1.200. O que ele chama aqui entre a diferença entre o preço de aquisição e o valor na data de vencimento seria exatamente esses R$200, que é os juros que eu ganhei, né? Lembre que os 1.200 aqui é o principal, que é os R$1.000, mais os juros. Os juros são os R$200, que é essa a diferença aqui entre a aquisição e o preço de venda na data de resgate, tá? Bom, esses R$200 aqui, vamos supor que ficou aqui durante 2 anos, tá? Acima de 720, que caracteriza 2 anos, a alíquota de imposto de renda ela vai ser de 15%. Então, sobre esses R$200 eu vou ter que pagar 15%. Quanto que é 15% de 200? A gente vem aqui, tira esse zero aqui, a gente tem 10%, que é 20. Ou seja, 5% é 10. Então, 10 mais 20, eu vou ter que pagar 30%. 30% não, né? Vou ter que pagar R$30 de imposto de renda. Na verdade, meu ganho líquido vai ser 170. Eu comprei ele por 1.000 e vou receber líquido, na verdade, 1.170, tá? De novo, isso daqui varia conforme o tempo. O detalhe é o seguinte, tá? Eu posso esperar para receber esse valor apenas na data de resgate. Ou eu posso fazer aquilo que eu disse para vocês. Se eu não sou uma pessoa que está acessando o programa do Tesouro Direto, eu já disse para vocês que o governo, todos os dias, ele faz a compra dos títulos. Então, daqui a pouco, eu estou nesse período aqui, que corresponde a, vamos colocar aqui, 50 dias, tá? E eu não querer mais esse título, eu posso ir lá e vender para o governo o título. Claro, eu vou receber de forma proporcional, ou de acordo com as condições do mercado. Mas se eu tiver obtido rendimento, eu vou ser tributado agora, aqui ó, nessa faixa, até 180 dias, e isso vai ser 22,50%. Ou seja, não precisei esperar até a data final de vencimento. Por isso que ele coloca, né, a diferença entre o preço de aquisição dos títulos e seu preço de venda. Esse pode ser no vencimento ou pode ser antes. Tá? Bom, a alíquota do IR depende do caso de investimento, daí eu coloquei aqui a tabela regressiva. Só voltando aqui, tá? Percebam que aqui a gente tem os pagamentos periódicos de cupons. Daí entra naquela situação ali, né? Cada pagamento aqui, ele vai se enquadrar em uma faixa da tabela de regressiva. Por isso que os primeiros que estão aqui, né, de 181 a 360 dias, que corresponde ao período de 6 meses, a tributação ela vai ser de 20%. Depois,
a gente vai ter o período de 361 a 720, vai ser 17,5% e depois eles começam a se enquadrar aqui na faixa de 15%. Daí fica sempre um mínimo de 15%. Além do imposto de renda, também há a cobrança de IOF, caso o título seja resgatado nos primeiros 30 dias a contar da data da aplicação, conforme essa tabela. Então, se o cara, por exemplo, vamos supor que ele comprou o título aqui, de novo, a R$1.000, tá? E ele deveria esperar isso daqui, né? Esse tempo aqui para receber 1.200. Nossa, coloquei dois cifrões aqui. Vamos trocar a cor da caneta aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos de novo aqui. Vamos fazer isso aqui melhor. Aqui. Tá? Aqui ele investiu R$1.000, tá? E aqui ele vai receber 1.200. Pelo menos deveria ser assim, né? No prazo de 2 anos. Só que daqui a pouco, passou 15 dias, e o cara veio aqui e resolveu resgatar esse título. Vamos supor que nessa situação ele recebeu o total de R$1.010. Percebam que tanto a base de cálculo do imposto de renda quanto a do IR vai ser a diferença entre o preço de aquisição e o valor de venda. A diferença entre os dois aqui, a gente vai colocar, vai ser de R$10. É isso que vai incidir a tributação. Aqui a gente vai colocar ainda os 15 dias, né? Vamos deixar expresso aqui, que se passou 15 dias. Como é que a gente vai fazer a tributação desses R$10, tá? Primeiro a gente vai calcular o IOF, porque o IOF é sempre calculado quando o resgate acontecer nos primeiros 30 dias. Aqui foram 15, tá dentro dos 30. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ver a tabela aqui do IOF, tá? E vai ver o 15º dia. Significa aqui que no 15º dia a tributação de IOF é 50%. Então, desses R$10 aqui, R$5 ele vai ser tributado a título de imposto sobre operações financeiras, tá? R$5. Depois do IOF ainda a gente calcula o imposto de renda, tá? Sobrou R$5. Desses R$5 a gente vai tirar aí 22,5, tá? Daí tem que fazer a conta aí, deixa eu pegar a calculadora. A gente vai fazer sobre os R$5, 0,775 vezes, vai sobrar líquido por cada desses R$10, vai sobrar 3,875, tá? Então notem aí que se o cara resgatar antes dos 30 dias, tem a cobrança dos dois. Primeiro incide o IOF, depois incide o imposto de renda. Líquido ele recebeu 3,875. Se fosse no primeiro dia, seria pior, né? Porque no primeiro dia, o IOF aqui não seria R$5, que foi a metade. O IOF aqui seria 96% em cima desses R$10. Daria aí 9,60 em cima de IOF, né? E dos 40 centavos que sobraram ainda ia ter 22,5% de imposto de renda. Então não é muita vantagem, né, resgatar aí nos primeiros 30 dias, especialmente nos primeiros dias, porque o cara ele vai pagar imposto e depois vai pagar imposto de novo, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, o Selic. A gente já tratou algumas vezes sobre o Selic, né, especialmente ali agora nessas últimas aulas, quando a gente falou que a taxa Selic over, ela é apurada nesse sistema. Agora a gente vai entender por quê, tá? O Selic, administrado pelo Banco Central e operado em parceria com a Anbima, é depositário central dos títulos da dívida pública federal interna de emissão do Tesouro Nacional. E como tal, ele é responsável por processar, e isso aqui é importante, tá? Esse daqui é o detalhe que define o nosso querido Selic. O processar a emissão, resgate, pagamento dos juros e a custódia desses títulos, tá? Então o Selic é isso. Primeiro, ele é administrado pelo Banco Central. Ele é operado em parceria com a Anbima. E é depositário central dos títulos da dívida pública federal, de interno, tal, e é responsável por processar a emissão, resgate, pagamento de juros, a custódia desses títulos. Então, essas aqui são as funções. A gente pode dizer que a liquidação e a custódia dos títulos públicos federais, elas acontecem no Selic. O que eu quero que vocês associem aqui? Quando a gente falar de títulos públicos, o sistema responsável por fazer a emissão, por fazer o pagamento, por fazer os resgates, por fazer a liquidação, por fazer a custódia desses títulos, tudo que envolve título público federal é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Ele cuida dos títulos públicos federais. Tanto é que nós vimos, tá, que quando ocorrem negociações entre as instituições financeiras,
através de trocas aí de títulos públicos, né, para fazer frente às necessidades de caixa. Essas negociações que acontecem utilizando títulos públicos federais, elas são registradas aqui no Selic, que daí surge a taxa Selic Over. Tá? E também um sistema eletrônico que processa o registro e a liquidação financeira das operações realizadas com esses títulos, garantindo segurança, agilidade e transparência aos negócios. Então, ainda dá para colocar que o Selic, que é esse sistema de liquidação e custódia, ele é chamado de Clearing House. Esse é o nome em inglês para um sistema de liquidação e compensação. Tá? E agora a gente vai então para as questões. Tá? De novo, pessoal, aulazinha extensa aí de títulos públicos federais. Tentei pegar os principais pontos, abordar de uma maneira objetiva, para vocês conseguirem resolver as questões que eventualmente possam aparecer na prova de vocês.Esse é um assunto que eu confesso para vocês que a parte de títulos públicos ela aparece mais quando a pessoa vai estudar certificações financeiras, daí tais como CPA 20, CEA, e entre outras aí, CGA também, que cobram esse assunto. Agora, para fins de provas de concurso, eu não encontrei muitas questões, tá? Então, é um assunto um pouco um tanto de difícil acessibilidade, tá? E eu tentei trabalhar aí os pontos que geralmente são abordados quando se estuda certificação financeira. Espero aí que o que a gente viu aqui seja suficiente se cair alguma questão que a gente resolver. De novo, apenas lembrando, tá? O que eu acho que o edital de vocês deve vir, a prova de vocês, na verdade, porque o edital já veio, né? Eu acho que a prova de vocês deve tentar fazer um link justamente com o déficit orçamentário que leva à necessidade de financiamento para pagar o déficit orçamentário, né, através da emissão de títulos públicos. Daí é importante saber que quem emite esses títulos públicos é a Secretaria do Tesouro Nacional, para financiar esse déficit público, e isso vira uma dívida pública, tá? Eu acho que ele vai tentar fazer um link nesses 3 pontos aí. Mas tudo que a gente viu, teoricamente, pode cair, tá? Desde lá da parte de PPA, LDO, LOA, e depois ali que a gente falou da dívida pública mobiliária, que é essa que é financiada por títulos públicos, bem como também a dívida contratual, né? Ele pode tentar diferenciar aí o que é uma, o que é outra, a parte de dívida interna, externa, a rolagem da dívida, que é o pagamento do principal acrescido aí da atualização monetária, né? A emissão de títulos para o pagamento do principal. Então, todos esses pontos aí que a gente viu, bem como tudo agora que foi falado nessa aula, né? Desde ali do mercado de leilão, e o mercado do programa do Tesouro Direto, que corresponde ao mercado primário, o mercado secundário, as características de cada um dos títulos também que a gente acabou de ver, a parte da tributação, teoricamente tudo isso daí pode cair, tá? Então, a gente viu em detalhes aí cada um desses pontos. Agora vamos tentar resolver as questões aí de tesouro. Desculpa, de títulos. Os títulos públicos federais constituem opção para o gerenciamento do caixa de uma entidade, vez que se destacam por apresentar liquidez e garantia, ou seja, para quem está comprando eles. Né? Dentre os títulos da dívida federal, tem-se a letra financeira do Tesouro. Tem a letra financeira, LFT, que é indexado ao IPCA? Não, isso é uma NTNB. Tá? E que se paga semestralmente juros, então a gente está falando de uma NTNB normal. É indexada a Selic, opa! E seu principal é pago investimento, tranquilo, tá certo aí. Pelo valor nominal acrescido do respectivo rendimento. Essa daí é a definição de uma LFT, justamente porque ela é indexada ao Selic. E o principal ela é paga no vencimento, não tem cupons. Não tem indexador? Tem, e ele é Selic. Não tem indexador? Tem, e ele é Selic. É indexado ao GPM? Não, indexado a Selic. Resposta na letra B. A respeito dos títulos públicos e do Tesouro Direto, julgue o item que se segue. Questão aí da Sebrasp. A rentabilidade da NTNB principal, que é aquela que não tem cupom, tá? É composta por uma taxa anual, correto? Pactuada no momento da compra, certo? Pré-fixado. Mais a avaliação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, errado. Estaria tudo certo se aqui ao final fosse IPCA. Próximo. O Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional, desenvolvido em parceria com a BMF Bovespa, para a venda, hoje é em parceria com a B3, né? Mas na época que essa questão foi elaborada, sim. Para a venda de títulos públicos federais por meio da internet, tranquilo, até aí tudo correto. Tanto para pessoas físicas, sim. Pessoas jurídicas, não. Então, errado. No programa do Tesouro Direto, a venda é para pessoas físicas e não jurídicas. Uma das
principais vantagens, não, tá, detalhe, não que pessoas jurídicas não possam comprar títulos públicos, elas podem, mas elas vão fazer, se a gente estiver falando aí de uma empresa, por exemplo, elas vão fazer isso através do mercado secundário, não no programa do Tesouro Direto e não com os leilões que são restritos aos dealers, tá? Ela vai fazer isso através do mercado secundário, investindo, por exemplo, num fundo de investimento, tal como era possível para as pessoas antes do programa do Tesouro Direto. Uma das principais vantagens do Tesouro Direto é a possibilidade do investidor montar sua carteira de acordo com seus objetivos, adequando o prazo de investimento e indexadores às suas necessidades. Entre os títulos públicos ofertados, tem-se as notas de cupom de juros do Tesouro, não. Letras pré-fixadas do Tesouro, não é esse o nome. Notas do Tesouro Nacional Série A, nenhuma Série A, nenhuma Série A. Agora sim, notas do Tesouro Nacional Série B, que é aquela que paga os cupons semestrais. Na verdade, né, paga o IPCA mais uma taxa pré. E tem a característica de pagar juros semestrais, que são os cupons. Tá? O Sistema Especial de Liquidação e Custódia, SELIC, gerido pelo Banco Central do Brasil, tem como principal objetivo registrar os débitos e créditos do sistema bancário? Não, né? Falei que ele tem tudo a ver com títulos públicos, então tem que buscar uma alternativa nesse sentido. Registrar as transações com títulos emitidos pelo Tesouro Nacional? Correto. Realizar a compensação de cheques? Não, esse é comp. Regular as taxas de juros dos títulos emitidos pelo setor privado? Também não. Definir as taxas de juros? Também não, né? Tranquilo aí. Letra B, olha só, caiu no Banco da Amazônia, que é da CES Gran Rio. Então, notem aí que o que a gente viu tem relevância, né? Porque provavelmente o edital lá do Banco da Amazônia, ele deve ter vindo aí nos moldes do que veio de vocês. Então, percebam que o que a gente está falando tem chance de cair em prova, tá? Tudo aí que a gente abordou, inclusive essa parte aí do SELIC. Então, tem que ter atenção. O Sistema Especial de Liquidação e Custódia faz parte do SPB. Se eu não falei, estou falando agora. E se responsabiliza pela fixação da taxa de juros de depósito por um dia entre instituições financeiras, depósitos interfinanceiros. Não é isso daí que faz o SELIC. Liquidação de negociação e custódia de títulos públicos federais. É isso aí que ele faz, liquidação e custódia. Liquidação de negociações e custódia de ações. Não, a parte de liquidação de ações é na Clearing B3. Regulamentação das instituições financeiras monetárias. Também não tem a ver. Operações de mercado também não tem a ver. Resposta aí na letra B. Bom, pessoal, aí depois de mais uma aula extensa, tá? E de um tópico extenso como um todo, porque essas últimas 3 aulas aí foram extensas, né? A gente termina então assim essa parte e daí a gente volta para a próxima aula com um conteúdo renovado, tá certo? Abraço e até mais.